Boa noite. Entra no ar a voz do Evangelho. Estamos nesta quinta-feira, mais uma vez, para anunciar e divulgar a palavra de Deus. Eu quero, nesta noite, compartilhar o livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi. E Eclesiastes é um livro poético, mas eu quero meditar no capítulo de número 3, que tem por título Há um Tempo Determinado. Sabendo nós que o tempo, desde a criação dos primórdios, quando Deus criou, formou o homem, a mulher, e tudo ele fez ao seu jeito. É ele que está no controle de tudo. Ele que comanda tudo. É ele que governa tudo. Nós, seres humanos mortais, temos que só saber administrar o tempo que Deus nos concede. Então, o capítulo 3, ele não fala de cura, de oração, de prosperidade. Esse capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala sobre a etapa da vida do homem, do ser humano, saber administrar o tempo, as horas, os minutos, os segundos, as semanas, os meses, as datas, para que nós venhamos a saber administrar com equilíbrio. Então ele diz aqui, tudo, quando fala tudo, é na totalidade, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo tem um tempo determinado. Eu me lembro que, quando eu comecei a trabalhar numa empresa, no ano de 1979, eu tinha aí uns 19 para 20 anos, e tive o privilégio de trabalhar por 36 anos, mas em carteira assinada bateu 35 anos e 5 dias. Fiquei mais um ano para poder fazer a casa da filha, aqui hoje, no município onde eu moro. E era aquela correria. Novo, né? Ainda novo. Levantava cedo, levantava 4 horas da manhã e saía de casa bem cedo, e às vezes voltava às 5 horas da tarde, e depois casei-me, também foi aquela correria também, levantando cedo, e saía de casa cedo, e surgia oportunidade na empresa para fazer horas extras, né, para ter
um salário a mais para dar um conforto melhor à família. As meninas eram pequenas, depois de adolescência. Então era aquela correria. Então, era o tempo que eu tinha. Claro que tinha minhas folgas, né? E as férias. Era aquela correria. Era o tempo que eu tinha. E depois me aposentei, fiquei mais um ano e encerrei o ciclo de trabalhar em empresa, né? Na vida secular, pública. Então, Deus, Ele te dá um tempo para nós administrarmos. E vai chegar um tempo que esse tempo vai acabar. E às vezes eu fico sinalizando pessoas, nada contra, tá? Nada contra, pessoas que às vezes trabalham a vida toda e se aposentam e continuam trabalhando. Ah, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. É porque eu tenho que comprar isso, comprar aquilo outro. Tudo bem, nada contra. Mas vai chegar um dia que vai findar. A idade vai chegando, a canseira vai chegando. São as etapas da vida. São as etapas da vida. Então, é aqui que o escritor Salomão, ele está dizendo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele vai dizer, há tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, e assim por diante vai, né? Aqui é uma listagem das etapas da vida, o qual Salomão registrou aqui. O que me chama a atenção aqui é o versículo de número 8, diz, tempo de amar, e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão, quando ele iniciou o seu reinado, né? Seu pai já estava indo embora e chamou ele, com a mãe ali, com o profeta Natã. Ali foi um movimento que houve ali, entre família. E ele iniciou bem. Davi foi embora, Davi completou o ciclo do seu reinado e Salomão assumiu, já jovem ainda. Começou bem, na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus, mas já na sua idade, ele se descontrolou-se, perdeu, atropelou-se e enveredou-se por caminhos que não era para enveredar. Saiu da presença de Deus e onde que aqui diz tempo de guerra e tempo de paz. Salomão, ele teve um período de paz quando estava na presença de Deus, mas saiu da presença de Deus, ele começou aos seus últimos reinados a ter guerra com algumas nações. É o tempo. Então, aí do outro lado, que está nos visualizando, eu quero agradecer por isso. Você vai pensar assim, mas irmão Aloísio, o que o senhor quer dizer com essa palavra? Eu quero dizer que a gente tem o nosso tempo. E o nosso tempo é limitado.
O tempo de Deus não, o tempo de Deus é infinito. O tempo de Deus é ilimitado, mas o meu, o seu, o nosso é ilimitado. Todos nós temos um tempo, mas é um tempo ilimitado. Mesmo assim, esse tempo ilimitado, ou melhor, desculpa, nós temos um tempo limitado. Eu, você e nós temos um tempo limitado. Mas o tempo de Deus é ilimitado. O tempo de Deus não tem fim. O tempo de Deus é extenso. Mas mesmo assim, nós, seres humanos, homens mortais, com um tempo limitado, filho, nós temos que saber administrar. Porque as oportunidades, mesmo no tempo limitado, ela chega. E se nós não saber aproveitar as oportunidades nas etapas da vida, nós a perdemos. Nós a perdemos e para buscar é difícil. Então eu quero dizer para você que é jovem, que está iniciando a sua etapa na vida, aproveita as oportunidades, os momentos, os dias, os meses, a sua idade que Deus está te dando no seu tempo, mesmo limitado. Porque assim como a etapa de sermos criança chega, a adolescência chega, a juventude chega, a idade de meia-idade chega, a velhice chega, aí finda. Finda o término. Então, é por isso que Salomão aqui está dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. Há prazo para tudo nessa vida. Só o tempo de Deus que não finda. Só o tempo de Deus não tem fim. O tempo de Deus é interminável. Mas o do homem é terminável. O do homem acaba. Finda. Mas nós temos que aproveitar esse tempo terminável que Deus tem nos dado em cima da terra dele e debaixo do sol, do céu dele. Então Salomão, ele aqui dá uma relação das etapas da vida do ser humano. Salomão teve grandes oportunidades. Começou bem, mas depois ele mesmo se atropelou-se. Ele não soube aproveitar as oportunidades que Deus deu a ele. E muitas das vezes as pessoas não sabem aproveitar as oportunidades. Porque eu costumo dizer que a oportunidade é como aquela Maria Fumaça de antigamente. A gente sabia que a Maria Fumaça, ela vinha longe porque ela apitava. Ela apitava. Mas hoje o trem elétrico, ele não apita. Quando nós abrimos, se nós entretemos com alguma conversa com um companheiro numa estação, daqui a pouco o trem elétrico chega. Assim é a oportunidade. Se fecharmos os olhos, se ficamos desapercebidos, distraídos, se olharmos para o lado, a oportunidade chega, ela dá um sinal e vai embora e nós não a vemos. Esse é o tempo. O tempo passa. O tempo passa e passa ligeiro. E muitas das vezes nós achamos que o tempo, as horas, os minutos, os segundos são inimigos. Não, eles não são inimigos. Aliás, eles são amigos para que nós venhamos equilibrar a nossa vida no tempo de oportunidade. Que Deus, pois, nesta noite te abençoa e te dê sabedoria para aproveitar o tempo que Deus tem te dado hoje
E amanhã, se assim lhe permitir, de nós termos esse tempo na presença dele. Eu quero aqui convidar, mais uma vez, o Paulo Victor. Ele vai fazer uma oração breve e objetiva. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Papai do Senhor, muito obrigado por esse Amém, Senhor. de hoje. Abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa os pessoais do outro lado da terra. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor possa dar tempo de oportunidade. oportunidade, Esse tempo de oportunidade, Senhor. tempo de vida, com saúde, Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas com longevidade, para Senhor. ouvir a nossa pregação, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua nos ajudando. Sim, meu Assim Deus. como as outras pessoas, Senhor. Abençoa, meu Peço, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até sábado, se Deus assim me permitir. Boa noite e até